Gente, antes de eu compartilhar o slide, né, fiz o slide ali com os resuminhos, eu quero me apresentar, né, para quem não me conhece, e eu não tive o prazer de conhecer ainda. Meu nome é Kathleen, eu vou falar assim, a Lu fala que ela está desde o começo na Adros, né, eu vou dizer que a Adros está na minha vida no DP desde o começo, porque eu fui aluna da Adros, né, eles e tanto que são professores que ainda estão na equipe, hoje eu sou colega deles, então, assim, é muito satisfatório. Tem dia que eu paro para pensar e falo, caramba, né? Que loucura. E é exatamente o que a Lu falou: o conhecimento, ele transforma, gente. A educação, ela é transformadora, né? E é isso o que a gente veio buscar aqui hoje, né? Um pouco mais de conhecimento. Não consigo, né? Poxa, se eu pudesse pegar tudo que eu tenho, assim, o backupzão e distribuir para as pessoas, seria ótimo. E também pegar de algumas pessoas, né? Porque até comentei esses dias que a gente terminou uma turma de DP. Gente, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu falo assim, os professores falavam isso para mim, né, quando eu era adolescente, mais criança, até um pouco mais na vida adulta, e é verdade, hoje eu vivo isso real. Porque o nosso departamento, aqui, departamento pessoal, departamento de RH, ele é vivo, ele não é um departamento estável. Ele a todo momento está acontecendo uma coisa. Então, às vezes, uma coisa que não aconteceu comigo, já aconteceu ali com, vou pegar um nome aqui, com o Léo, por exemplo, e ele vem e me traz a situação e eu paro para refletir e falo, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, né, de tudo que a gente vai falar, a primeira coisa que eu sempre falo é, essas pessoas que estão aqui são todos nossos colegas de trabalho. Em nenhum momento nós estamos competindo um contra o outro, né? A gente não compete escritório contra o escritório, empresa contra empresa, somos todos colegas de trabalho que transferem conhecimento um para o outro, e a transferência do conhecimento também. Então, assim, participou aqui da palestra? Gente, olha, eu fiz uma palestra na Adros, eu vou fazer o curso, ou poxa, ainda não vou fazer o curso, mas está nos meus desejos ali. Nossa, que palestra legal. Deixa eu te contar o que me falaram lá. Me falaram isso, isso, isso. Poxa, participa também. Então, assim, faz nosso merchan aí também, né? Que é muito importante. O boca a boca é o mais importante, né? Isso é. Eu falo que eu sou prova viva, porque eu fui. A Adros foi recomendada para mim na época, fui. E eu sempre fiz o boca a boca deles, né? Independente de estar trabalhando para eles ou não. Então, é real. É de coração mesmo. Sempre falo que eles me formaram e hoje eu ajudo eles a formarem outras pessoas, né? Então, é muito louco. Tem dia que eu paro para pensar e falo, meu Deus, olha onde eu cheguei, que legal. E para onde a gente vai ainda, né? Deixa eu transferir o meu slide que eu fiz para nós. Aqui. Maravilhoso. Bom, gente, eu sou a Kathleen, dou alguns cursos, né? Eu sempre brinco com a Lu, que ela me dá muita liberdade de criar novos cursos, então eu falo que eu dou curso do que vier na minha cabeça, eu falo, Lu, vamos fazer um curso? Ela topa, a gente faz. Mas é tudo na área ali trabalhista, né? De departamento pessoal, que é a área que eu estou atuando desde 2014, denunciando um pouco a idade, né? Mas desde 2014 a gente está passando por essa estrada que é um pouco ardilosa, meio sinuosa. Eu falo que é uma estrada de paralelepípedo, sabe? Que você vai assim meio, mas é uma estrada que te fortalece. É uma estrada muito boa, que todos os dias vocês vão aprender uma coisa. E a primeira coisa que eu posso dizer das competências para a gente ter sucesso, não só no departamento pessoal, mas em qualquer profissão, se vocês resolverem, não, eu vou largar DP, eu vou para o fiscal, que a gente também tem curso, eu vou para o fiscal. Essa dica vocês vão levar para qualquer área, que é a de você nunca sabe tudo. A gente não, se alguém falar assim, eu sei tudo de DP, não sabe. Porque a gente se contentar em saber tudo, você já está deixando de aprender muita coisa. Porque concordem comigo, quando eu sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Então você não busca mais conhecimento, você não busca escutar outras pessoas. A gente trabalha, a gente está no mercado de trabalho em um momento que é tão ímpar que hoje eu convivo com pessoas de gerações que não sabem o que é disquete, as que fizeram tatilografia. Então, assim, a gente está vivendo em um mundo onde todas as gerações estão trabalhando junto. E todas as gerações aprendem muito. Então, não é porque eu estou no DP desde 2014 que chega uma pessoa ali, uma estagiária, 18 aninhos, linda, carinha de neném, assim, aquele cheirinho de bebê, que ela não vai me ensinar uma coisa, porque ela vai me ensinar alguma coisa. Às vezes uma forma de fazer, olha, essa planilha, se a gente fizer assim, assim, fica melhor. Você fala, poxa, não acredito.
Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, a gente nunca pode se sentir cheio de conhecimento. A gente sempre está ali no meio. A gente sempre pode receber mais, tá? Porque a partir do momento, principalmente no DP, que você acha que você sabe tudo, algum legislador lá no governo vai falar assim: vou mudar tudo de novo. E eles mudam tudo de novo. Para quem já estava nessa área trabalhista no passado, muita gente reclamou que, nossa, quantas mudanças! Crédito do trabalhador, isso, aquilo. Gente, a gente está em abril, comecinho de abril, e já saiu, pelo menos, que eu contei, assim, que eu posso lembrar, umas 10 alterações. Então, assim, para quem achou que 2025 foi babado, 2026, gente, vai ser suado. Tô me colocando medo? Não, só tô falando a realidade, que você precisa estar sempre se atualizando. E o se atualizando, além de fazer cursos, é ter essa mente aberta de ouvir as coisas. Porque até mesmo quando a gente está vendo ali de bobeira, na hora de fazer uma janta, né? A mulherada que sempre tá com uma coisa ligada ouvindo, né? Mas tá fazendo uma janta, tá o Jornal Nacional passando, aí, que agora é o Trali, né? Antes era o Bonner. Mais uma coisa que eu tô ficando velha, né? Mas o Trali vai pegar e vai falar assim: discute hoje na Câmara dos Deputados o fim da escala 6 por 1. Aí você está ali na janta, fala, o que ele vai falar? Hoje discute mudança tal, coisa tal. Você fala, vou anotar aqui que eu preciso dar uma olhadinha como está o andamento da lei. Então, o conhecimento ele vem de várias formas e de vários modos. A gente precisa estar aberto a ver, ouvir e a recebê-lo. Deixa eu passar o slide. Aí, deixa eu fazer o meu merchan, né? Que uma das formas de receber muito conhecimento de valor gratuitamente é através das redes sociais, né? O que é mais usado hoje é LinkedIn, Instagram. Eu estou tentando me ativar mais no LinkedIn, mas eu sou mais ativa no Instagram. Então, quem puder, quem quiser me seguir, acredito que vale a pena, tá? Vale muito a pena, eu me dedico bastante a ele. A Adros também tem o Instagram deles, que eu também dou uma dedicada lá, né? A Lu me obriga, gente, às vezes, a fazer alguns vídeos, sabe? Ela vem, Kathleen, você vai fazer tal vídeo? Aí eu vou com muita, nossa, que eu não gosto de gravar vídeo, sabe? Aí eu vou lá, faço os vídeos também, que eu adoro, gente. Adoro essa parte de passar conhecimento. Então, estou aí há 12 anos no departamento pessoal. Eu já passei pela era antes da social, durante a social, pós a social, pós-pandemia, que muita coisa mudou para a gente na pós-pandemia também, foi um impacto muito grande para todas as áreas, mas para nossa área também foi. Nesse tempo todo, estou vivendo em escritório. Aí eu brinco que estou vivendo sempre no campo de guerra, porque o escritório é um campo de guerra, né? Um campo minado. A todo momento tem acontecendo alguma coisa. Tá tudo certo. Brinco que escritório é uma grande escola, mas é uma escola militar de freiras, porque não é fácil. É muito puxado. É muito difícil. Quem trabalha sabe, é puxado. Só que o que faz ser menos puxado é justamente você ter segurança no que você está fazendo. Porque quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, gente, a gente fica enlouquecido, né? Por exemplo, o pior dos exemplos, né, a pandemia. A gente não sabia o que fazia. Porque à noite saiu uma notícia, aí os nossos clientes, né, viam ali a notícia saindo, que ia sair alguma coisa para ajudá-los ali nessa questão de tudo fechado, de faturamento. E 8 horas da manhã eles ligavam para a gente querendo uma solução e a lei não tinha sancionado ainda. Aí 8h05 saía a lei no Diário Oficial. A gente olhava a lei e falava, e o que eu faço com isso? Como eu tenho que fazer isso? Então, foram momentos de muita angústia e insegurança, porque não tinha tempo. Não dava para esperar. Eu faço também algumas questões, né, serviços aí por fora de reclamatório trabalhista, trabalho com cursos na Adros, sou formada em ciências contábeis, tenho pós-graduação em cálculos trabalhistas, e DP, e segurança do trabalho, e o que vier pela frente eu estou fazendo também, gente, porque assim, no mesmo rumo que eu dou cursos, é o mesmo rumo que eu estou fazendo curso. Eu também sou a louca dos cursos. Essas palestras também, muitas vezes eu participo de algumas palestras, né, como ouvinte da ADOS, porque eu gosto muito de ouvir os colegas, né, de diversas áreas, que eu acho que todas as áreas são super válidas pra gente, é muito importante. E de muitas outras coisas também, eu sou a maluca dos cursos. Eu tenho que dar uma segurada, senão eu não tenho tempo para fazer tanta coisa. Aí, assim, qual é a nossa intenção, né, dessa palestra? A gente quer provocar uma reflexão,
né, digamos assim, de quais são as competências que o departamento pessoal, mas não só o departamento pessoal, não serve para todas as áreas em si, precisa para deixar de ser tão operacional, né? Para ele ser mais estratégico. Por quê, gente? Para ser sincero, o que eu faço ali, entre aspas, entre muitas aspas, uma IA bem feita também faria. Um sistema, entre muitas aspas, né? Porque a gente sabe que tem muitas variáveis. Mas assim, um sistema bem parametrizado faz uma folha. É, entre aspas, que eu odeio essa frase, mas é só apertar o botão. Mas quais os caminhos levaram o sistema a ser bom o suficiente para só apertar um botão? Foi uma criaturinha de sangue, ossos e muito suor, né? Que fez tudo aquilo. Então, quando alguma coisa, eu ouvi essa frase esses dias e eu gostei muito, que fala assim: se parece fácil, nossa, como eu lutei para parecer fácil, porque não é fácil de fazer. Porque quantos trabalhos a gente vê alguém fazendo e fala, nossa, que fácil que você faz. Eu falo, nossa, esse fácil foi suado. Então, assim, hoje a gente quer fazer vocês refletirem sobre essas competências e é muito importante também que a gente tenha uma autoconsciência. Em que sentido? Poxa, eu trabalho com DP, mas eu nunca, vou falar de uma realidade minha, eu nunca fiz apesar de ser formada em contabilidade, eu nunca fiz na prática uma contabilização de folha de pagamento. É uma coisa que eu tenho no meu check-in mental aqui, sabe, há muito tempo. Então, se alguém fala assim, Kathleen, você vai ter que fazer, é uma coisa que eu vou ralar bastante para aprender, porque eu nunca fiz na prática. Então, você tem que conhecer o que você não sabe para conseguir buscar o que vai te complementar. Porque na grande maioria das vezes, a gente está pedindo, às vezes, uma promoção ou buscando uma nova oportunidade no mercado e não entende por que eu não estou sendo selecionado, o que está acontecendo, será? Será que eu sou ruim? Às vezes não é ser ruim, mas alguma coisa desse check-in que você está precisando melhorar ou passar mais segurança para conseguir aquilo que você almeja. Isso pode levar algum tempo também, né, gente? Seria tão bom, né, se fosse quero aprender tal coisa e rapidinho a gente entendesse, e as coisas levam tempo. Bom, o departamento pessoal, ele é visto, me corrija se eu estiver errada, tá? A qualquer momento, mas o pessoal acha que a gente só faz operação, né? Que a gente só opera. Ah, só faz folha. Só trabalha no fim do mês. Ah, se eu não mandar uma rescisão, a Kathleen nem trabalha, ela não fica fazendo nada lá, ela fica só esperando eu mandar admissão e rescisão. Não faz mais nada. Por quê? As empresas em si, os clientes, né, de escritório, veem o departamento pessoal só como folha. É só quem manda imposto, quem manda papel, né? Eles não pensam na gente como algo estratégico para o negócio deles. Sendo que nós podemos ser estratégicos, sim. Eita, cadê o negocinho meu do slide? Ah, achei. Aí, qual que é a realidade de hoje do departamento pessoal, gente? Se alguém discordar, por favor, abre o áudio e fala se você está mentindo, Kathleen. A realidade de hoje do DP é sobrecarga, tudo é urgente. Até brinquei hoje com uma colega, falou, nossa, a gente está trabalhando samaritano, né? Porque tudo é urgente. Falta de reconhecimento, que também entra nessa parte do operacional, né? Que as pessoas acham que só faz uma coisa, sendo que para chegar na folha de pagamento tem um mês todo de problemas para resolver. E uma frase que dói, mas é real, é que quem só executa sempre vai ser substituível. Que é uma realidade que a gente tem hoje com a questão das automações. Basicamente, né, entre aspas, tudo que a gente faz ali de apertar botão, gerar uma hora, até mesmo fazer uma admissão, uma automação faria. Mas qual que é o diferencial? É o nosso olharzinho humano ali, né? Conseguir avaliar, falar com o cliente, conseguir buscar daquela. A gente também é psicólogo, né? Lembrando que o DP também tem uma psicologia aí, tem que ter. A gente tem psicologia, a gente é médico às vezes, a gente tem bola de cristal, a gente é mágico, nós somos várias coisas, multifunções do departamento pessoal. Mas a gente falar com o cliente e conseguir entender dele o que nem ele sabe o que ele está pedindo, que é grande verdade. Ele vem e te fala assim, sei lá, um exemplo. Ah, Kathleen, ó, eu tô tendo muita hora extra, o que eu posso fazer aqui? Eu falar, não faz, né? É só não fazer hora extra. Ou eu posso também dizer,
poxa, vamos olhar como está a sua escala de trabalho? Será que esse pessoal realmente precisava fazer tudo isso de hora? Não está tendo um desencontro ali? Será que se você, de repente, aumentar o gasto, tendo mais uma pessoa, essa pessoa não consegue intercalar as escalas, com isso você vai melhorar a produtividade, as pessoas podem estar sobrecarregadas, por isso estão trabalhando a mais. Então, o que diferencia hoje, não perdemos o emprego, né, digamos assim, para inteligência artificial, é esse lado humano que só a gente tem. Esses dias eu fui cotar um serviço, eu fiquei tão irritada, porque o tempo todo era a IA que estava me atendendo. E, gente, eu sei que é muito importante, até fiz um desabafo, né, nos meus stories, né, como brinca, eu sempre falo, mas assim, eu sei que é muito importante a automação, porque ela vai fazer o humano ali, entre aspas, né, não perder tempo com algumas coisas e poder focar em outras, mas eu, Kathleen, como cliente, eu odeio quando a IA que me atende. Ai, me dá um ódio, porque você vê que é IA, porque é um excesso de português, de educação, e ele sempre me pergunta várias vezes a mesma coisa que eu já falei. Aí eu falo, ai meu Deus, é uma IA. Mas, enfim, tudo deu certo, né? Depois me passaram pro humano lá e foi. Não vou brigar, porque é uma IA, né? Mas tem clientes que vão adorar essa questão de IA, tem outros que não vão gostar, e a maioria dos donos de empresa, que são os que eu lido, não gostam, porque eles querem falar comigo. Eles querem, às vezes, eu não tenho solução, eles vão querer desabafar, eles vão querer reclamar do funcionário, vão querer reclamar do governo, reclamar do imposto. Ah, eu vou explicar para ele. Mas o que faz esse cliente ter confiança no que eu vou falar para ele? Eu já demonstrei para ele que eu conheço o que eu estou fazendo. Então você vai passar para ele segurança. E como que a gente ganha segurança? Tendo conhecimento. Porque eu, particularmente, eu não consigo passar segurança em uma coisa que eu nunca ouvi falar e explicar para vocês, sei lá, um exemplo. Ah, eu vou ter que explicar como que funciona um foguete. Vamos falar de foguete, que agora saiu um trem aí, né? Um trem não, né? Um foguete lá para a Lua. Mas assim, Kathleen, você vai ter que dar uma palestra de como funciona o foguete. Eu falo, eu não vou dar, porque eu sei lá como é que funciona o foguete, eu sei que o trem lá faz uma combustão, sobe e é isso, não é minha área. Então, para eu conseguir ter segurança, eu vou precisar entender tudo que funciona ali para eu conseguir falar. Do contrário, e é a mesma coisa com o cliente, né? Porque cliente, dono de empresa, a todo momento ele está, entre aspas, né, desconfiando do que você está falando para ele. Então, o que você tem que fazer? Rebater e ter um raciocínio lógico para poder explicar o que você quer que ele faça corretamente, né? Às vezes não querem fazer correto também, tá? E tá tudo bem. Mas a gente orienta qual é a forma correta e fala para ele quais são os riscos que ele corre com aquilo. Ele estando ciente, beleza, né? Aí se der problema, a gente faz igual mãe, eu te avisei. Mentira, a gente não pode falar isso. Mas a gente pensa, né? Ah, eu te avisei que ia dar problema. Então, assim, a grande virada de chave, né, que os coaches amam falar, né, mas é uma frase boa, né, que a gente tem que ter hoje é que o que diferencia um profissional comum de um profissional valorizado? Qual é a diferença de um profissional aí, que opera a folha de pagamento, que aperta um botão, de um profissional que vai ser valorizado? Se o sistema desse profissional comum acabar, tipo, cair, não tem sistema, ele sabe fazer uma rescisão à mão? Pode falar, Daniel, quando eu tomo minha água. É, boa noite, Boa Kathleen. noite, Daniel. Eu já cheguei a assistir uma palestra sua, primeiro, né, muito boa e clara e objetiva. Teria uma dúvida que essa provavelmente deve ser uma das mais recorrentes. Hum, Sempre, a princípio, se entende que a palavra administrativa acompanhada do seu antecedente, assistente, analista, é aquele que, às vezes, em eventual questão, ou depende do perfil da empresa, é o que faz RH, um pedacinho do DP, porque depois vem o escritório, que né, fica mais fazendo. generalista, né? E só que tem empresas que têm uma divisão, que tem, né, Uhum. o analista ou assistente ou auxiliar financeiro, e repete-se isso para o RH,
não tendo ainda muito ainda divisão lá dentro do RH, a questão do DP. Certo, Quando às vezes tem uma pessoa por setor, quando sai do setor vizinho, vamos chamar, sai do RH, aí a do RH fica sendo feita eventualmente para o financeiro. certo. Mas se isso já não é uma coisa acertada desde o início, seria, a princípio, um acúmulo de função. Seria poderia se pensar dessa forma? É, bem, bem complexo, Daniel. Vamos fazer o seguinte, eu vou até colocar sua dúvida aqui no chat para não esquecer. Aí no final a gente fala sobre isso. Porque assim, como eu costumo sempre brincar com os alunos, depende. Tudo depende, né? No final a gente fala sobre essa questão de acúmulo, das funções de um departamento pessoal, de um RH, do financeiro. Pode ser? E daí a gente consegue fluir. Belezinha? Sim, belezinha, pode ser. Tá ótimo, obrigada, Daniel. Mas eu deixei no chat ali, Daniel, acúmulo para eu lembrar o que é. Senão, a gente vai falando, né? Pelo menos eu vou falando, falo até amanhã, gente. Ai, meu Deus do céu. Para eu falar, 2 palitos. Então, assim, qual que é o diferencial de um profissional comum de um profissional que vai ser valorizado? O profissional comum, gente, acabou o sistema, ele vai cruzar o braço e falar assim, poxa, eu não consigo fazer uma prévia pro senhor porque tá sem sistema. Sei lá, não sei fazer. Um profissional que tem conhecimento, tem segurança, é valorizado, o que ele vai fazer? Pera aí, dá o papel e caneta aqui para mim. E assim, não estou querendo. Eu estou querendo sim, eu vou me vangloriar, né? Que eu já fiz isso várias vezes e faço várias vezes. De um cliente estar ali comigo e falar assim: ah, mas quanto que vai ser para mandar fulano embora? Eu falo assim: ah, vou fazer por cima, sem saber algumas situações, mas vamos lá, pega o papel e caneta, pega a calculadora, que é de cabeça não também, né? Eu tenho minha limitação, tem que ter calculadora. E começa a fazer ali, ó, vai pagar isso, tem que prestar atenção nisso. A partir daquele momento, aquele cliente, ele não duvida mais de você, porque ele viu você fazendo. Ele viu a sua segurança. Então ele falou, poxa, se ela tá me enganando, ela tá me enganando bem. Porque, nossa, fez na minha frente, né? Se mentiu, mentiu ali com muita convicção, porque passou segurança. E quantos profissionais a gente já não teve serviço, já não contratou, que você pode não ter fechado o negócio porque a pessoa, na hora de explicar, ou até se ver, até pode ser uma ótima profissional, fazer um super serviço, mas na hora de te explicar, de se vender, você falou, nossa, não senti segurança. Aí você fala, eu vou fazer com o outro. Aí o outro, às vezes o serviço nem era tão bom, mas ele passou tanta convicção que você, eu vou confiar nessa pessoa. Então, o profissional, a gente precisa se vender. Você precisa saber explicar. E não saber alguma coisa também não é problema nenhum. Mais vale você falar assim, poxa, poxa, chefe, você quer que eu faça, deixa eu uma coisa, vamos pensar em folha de pagamento de produtor rural, por exemplo. Eu já tive alguns, mas se eu tiver que fazer de novo, eu vou ter que dar uma pesquisada de novo para me habituar, para poder fazer corretamente. Então, se meu chefe chegar e falar assim, Kathleen, você vai cuidar agora só de produtor rural. Eu falo assim, beleza, mas saiba que eu não tenho muita experiência com esse tipo de folha. Mas vou buscar conhecimento, qualquer coisa eu vou tirar dúvida com o senhor também. Se puder me ajudar, tá tudo certo. Agora, se eu não sei nada, mas bato no peito e falo, não, pode, ó, joga no meu peito que eu chuto é gol, sem saber nada, olha a responsabilidade que você pegou para si. Então, a gente tem que saber o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente precisa melhorar e não precisa melhorar, ser sincero com isso, ser claro com isso, com o superior, com colegas, com você mesmo, para conseguir, digamos, ter a pontuação certa, né? Para você conseguir dar o seu melhor de forma correta. Então, assim, as competências, e a competência também, né, não é só conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas a gente tem outras coisas que a gente também precisa estar sempre atento e melhorar para que o conhecimento técnico também seja agregado. Então, assim, quais competências hoje, qualquer profissional, né, mas focando no DP, precisa? A gente precisa de competência técnica, analítica, comportamental, que é uma das mais complicadas, é uma das mais difíceis, né? Psicólogos que o digam, né? Estratégica e digital.
Vamos falar um pouquinho de cada uma. Claro que assim, o meu foco maior é na técnica, que é o que a gente, na minha área, por exemplo, a gente mais ensina, mas assim, até vendendo outros peixes, a gente tem cursos de liderança, que não é só para líderes, né? Mas também é muito bom com a Adriana, a gente tem curso de IA também com o pessoal aqui. Então, na Aula a gente tem vários tipos de curso, tá? Não só especificamente técnico. Então, assim, comportamental. Alguém já conheceu, alguém já teve algum colega de trabalho, ou já foi aquela pessoa que, poxa, eu manjo demais de tal assunto, mas eu não consigo explicar, eu não consigo me comunicar. E aí? Quantas oportunidades a pessoa não perde por, poxa, a pessoa manja pra caramba, mas ela não fala que ela manja aquilo. Então, assim, ninguém sabe. E o que. Aí tem aquela coisa, né, que o pessoal fala, o que ninguém. Tem um ditado, né, que fala que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas para nossa área, eu digo, o que ninguém sabe que você faz, ninguém vê. Então, como que você vai ter alguma oportunidade dentro da empresa se ninguém sabe que você faz aquilo? A postura profissional também é extremamente importante. E a postura em que sentido? Imagina aquele colega, é que assim, tem motivos e motivos, mas aquele colega de trabalho que chega, aí vamos colocar até mesmo no visual, né? Você olha para a pessoa não se importa em se arrumar para ir para a empresa, ela não se importa em falar bem com as pessoas, tá sempre tipo, tá bom, não posso ver isso agora, não, não rola, não, eu não consigo ver, não mexe comigo que hoje eu não tô boa. Não dá, a gente tem que ter, que junta na inteligência emocional, no sentido que o nosso profissional é uma coisa, apesar de sempre se misturar, né, o profissional e o pessoal, mas a gente tem que saber separar situações para que isso não afete o nosso profissional. Então, assim, são competências muito, muito importantes. Eu já tive, infelizmente, né, todo mundo já teve, gestores, pessoas com muito conhecimento, mas que, poxa, para lidar com essas pessoas, a parte comportamental, gente, era um inferno. A palavra é exatamente essa, era impossível. Sabe aquele chefe que você fala, puxa, eu vou ter que perguntar isso para fulano? Eu não acredito, meu dia hoje vai ser muito ruim, porque eu vou ter que falar com fulano. Então, esse tipo de profissional é muito complicado de lidar. Então, não seja esse tipo de profissional, porque não é nada bacana. A gente também tem uma outra competência que mais do que nunca, né, principalmente nossa área é extremamente importante, que é a competência digital. Digital em que sentido? Ou a gente precisa, né, além de usar a internet em si, usar sistemas diferenciados, entender as automações. Eu sempre, né, entre aspas, falo mal da IA em algumas coisas, mas a IA bem utilizada, gente, ela é uma ferramenta maravilhosa. Você consegue colocar na memória, claro que sempre com um humano ali fazendo toda a configuração, vendo o que está certo, não está errado, porque a gente que é mais experiente, vamos falar, Lu, que viu a internet nascer ali, na minha época, a gente não perguntava para IA, a gente perguntava para o Google. Tudo era, vou dar um Google. O Google, assim como a IA, eles nunca trouxeram a resposta certa. Eles traziam respostas ou mais perguntadas ou respostas que eles achavam. A gente precisa que utilizar a IA e com o nosso conhecimento validar se o que ela está falando está correto. Porque imagina, você bota na IA lá, por exemplo, hora extra, tem incidência de INSS? Aí a IA, por algum motivo, fala assim, não, não tem nenhuma incidência. Aí eu falo, beleza, aí eu mando isso pro meu cliente. Sendo que hora extra tem incidência. Aí eu mandei errado. E não estava incidindo no INSS, por exemplo. E gerou um passivo trabalhista aí, gerou um processinho. É só eu falar que eu perguntei pra IA, né? E a IA mandou que estava errado, né? Daí eu acho que ele vai me perdoar, não vai? Claro que vai me perdoar. Lógico que não, né? Ele vai falar, né, se for um escritório, se for seu chefe, e ele estiver meio pé da vida, vai olhar pra sua cara e falar assim, mas eu pago o salário pra você ou pra IA? E querendo ou não, gente, pra ser curto e grosso, é real. Nós vendemos o nosso tempo para a empresa e ganhamos ali o dinheiro, que a questão não é se é justo ou não é justo, é outra história, mas a gente assinou um contrato para entregar a informação correta. Eu sempre falo que para entregar nosso trabalho bem feito, porque um trabalho bem feito, até em um lugar que você não esteja tão feliz, vai te dar frutos também.
porque são seus colegas que veem o teu trabalho sendo bem feito. E a questão de cultura interna também, né? Da sua honestidade, do quanto você quer entregar aquilo bem. Que eu até falo que isso é uma das coisas que eu sempre digo que sempre me motivou a estudar. Eu quero entregar o melhor com as melhores ferramentas que eu tenho ali, o melhor conhecimento que eu tenho naquele momento. Pode ser que daqui a 2 meses eu falo, poxa, aquele curso que eu dei, hoje eu faria de outro jeito. Então hoje eu vou atualizar esse curso e eu posso oferecer ele melhor, porque as coisas vão mudando e tá tudo bem. É oferecer o nosso melhor para agora, o que a gente tem à disposição agora. E o que já está antigo, né, que eu já tenho Power BI, mas que é indispensável também é o Excel e muitas outras ferramentas. Então, poxa, Kathleen, não manjo de Excel. Poxa, mas alguma coisinha dá para aprender. Ou então, será que você não tem um coleguinha ali que eu, eu acho que ela tá até por aqui, já que ela sempre participa das palestras, minha grande amiga Giovana, que manja assim de um Excel maravilhosamente bem. Aí às vezes eu falo assim, poxa, G, eu fiz uma planilha aqui, mas não tá bonita, bonita. Me ajuda a deixar ela mais bonita, né? Porque o olho, né, bonito que vende, né, para o cliente. Porque minha planilha pode estar muito funcional. Mas se ela não estiver bonita, o cliente não vai achar que é boa. Aí ela, não, pode deixar. Ela vai lá, mexe, coloca algumas automaçõezinhas, né? Fala, isso, era isso que eu queria vender. Então, também essa vai pedir ajuda para você poder aprender. E é claro que eu não vou ficar sugando também, menina, né? Eu peço, como que você fez? Aí até onde vai minha capacidade de Excel, que não é tão grande, mas eu estou avançando, que é um dos meus objetivos, você vai aprendendo alguns truques com a pessoa. Principalmente porque já é uma pessoa de área de DP, então ela vai entender o que eu quero. Seria um pouco mais complicado, de repente, eu pedir para alguém que é de, sei lá, a pessoa é engenheira, eu explicar o que eu quero, até ela entender qual que era a forma, pode dar mais trabalho. A gente vai aprendendo junto ali com os próprios colegas, né? E quem não usar a tecnologia, gente, ou vai virar refém dela, ou vai virar vítima dela, né? Porque se a gente for parar para ver um exemplo, né, em filmes, um pouquinho mais, não precisa nem ser muito antigo, pega um filme aí de, sei lá, 1980, alguma coisa assim, a gente vai ver referências ali de até profissões que não existem mais. E por que não existem mais? Porque a tecnologia veio. Existia um momento na nossa história aí no Brasil que era só cavalo e charrete, né? Aí começaram a vir os carros. Ah, esse negócio de carro não vai pegar. Pegou. Não é que pegou? A gente não vê mais animal, né? Tipo, charrete, carro, por aí. É muito difícil. Ou a mais a passeio. Então, os charreteiros ou tiveram que aprender a dirigir o carro e virarem motoristas, ou perderam a profissão. Uma coisa muito mais próxima que a gente tem agora, mesmo aqui na região de Campinas, é que não tem mais cobrador, né? Antes a gente tinha cobrador. Como que é hoje? A gente passa o cartãozinho ali e só tem o motorista. Isso é o quê? É o avanço da tecnologia. Então, eu me lembro que muitos dos cobradores que eu via, ou eles tiraram carta, foram aprender alguma coisa, já tinham carta de motorista e pegaram oportunidades para ir para motorista, ou simplesmente perderam a profissão, porque a tecnologia avançou e não havia o que se fazer. Isso ia acontecer independente. Então, a tecnologia ela vai avançar. Cabe a gente usar ela como recurso para a gente e a gente avançar junto. Ela tem que ser uma aliada nossa. Tá? A gente não pode ser refém dela e nem escrava da tecnologia, mas também não pode ficar sem ela. Porque imagina fazer, sei lá, vou fazer uma. Eu falei de fazer prévia à mão, beleza. Mas imagina o cliente me pedir 200 prévias. Pronto, gente, eu vou embora, eu pego meu bolsinho ó, e vou embora, porque 200, imagina, é muita coisa. Então você tem que ter um Excel, tem que ter um sistema, tem que ter alguma coisa para te auxiliar. E o sistema te auxiliando, a ideia é que você, ser humano, com o seu olhinho lindo, maravilhoso ali, confira o que ele está fazendo. Porque ele pode perder parametrização, a legislação pode e vai ter mudado, porque tem muita coisa que está mudando, e o sistema não vai saber sozinho, você vai ter que dar seus comandos ali, certo? Um outro diferencial também, que eu estou falando a todo momento, né, da atualização constante e da proatividade também. E quando eu falo de proatividade, nem é assim, você fazer o que não é da sua conta, digamos. Tipo, eu sou do DP, eu vou meter meu bedelho lá no fiscal. Não, né, gente, não vou meter o bedelho no fiscal. Mas, sou do DP, e eu vejo que tem uma coleguinha do meu lado que ela tá com um problema ali numa folha de pagamento dela, fala, poxa, eu não sei como resolver isso, eu não tenho conhecimento sobre produtor rural, eu tô com uma folha aqui, tô quebrando a cabeça. É você, de repente, falar assim, oi,
Oi, Lu, tudo bem? Eu posso te ajudar? Qual é o seu problema? Ah, eu tô com problema nisso, nisso, nisso. Você fala assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, Lu, ó, aqui você resolve assim, 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 a gente faz assim, assim, assim. Então, essa proatividade de auxiliar os colegas e melhorar, né, o seu setor, de repente, uma automação que você descobriu e viu que pode ser legal para o setor, implantar ali, é muito importante e é muito válida. Isso também ajuda a gente a ser valorizado, né? Você deixa de ser a pessoa que só fica ali, você chega, bate ponto e trabalha no computador, almoça, volta e vai embora. E passa a ser uma pessoa mais importante, mais chave. Porque a partir do momento que você auxilia um colega, além de criar um vínculo, você passa a ser um ponto de referência daquilo. Então a proatividade vai colher frutos ali. E essa questão de proatividade e atualização e colher frutos, ajudar colega, gente, eu vou falar de mim também. Eu colhi frutos por isso. Um desses frutos é também a Adros, porque nem tá mais com a gente, né, que é a Tamires, que fazia as coisas de RH, tudo certinho. Ela trabalhou comigo e em algum momento, não sei que momento, né, que a Lu falou que precisava de alguém de DP, ela, poxa, a Kathleen. E a gente não tinha tanto contato pessoal, mas tinha contato de explicação, dela me perguntar, porque ela é RH, então tinha coisa de folha, que às vezes ela falava, nossa, eu não entendo isso. Eu falo, não, Tamires, faz assim, assado. Ajudei ela a fazer algumas coisinhas e tal. Então, por algum motivo, ela, poxa, Kathleen. Então, sem eu imaginar, eu colhi um fruto daquilo que para mim foi automático fazer. Né? Eu auxiliei uma colega e consegui colher frutos fora do trabalho. Então, na maioria das vezes, esses frutos que a gente tem, nem sempre vai ser uma promoção dentro do próprio trabalho, mas uma recomendação, um trabalho, você vira professor, uma mentoria, uma coisa que você vai ganhar ali de outro lado, tá? E a parte analítica é muito importante. A gente precisa interpretar dados da folha de pagamento. Até escrevi errado ali, escreveu errado, interpretar, né? Whatever, né? Não sou de humanas, sou de exatas, né? Vocês me perdoam. Mas assim, tipo, ser um lado analítico. Não tá errado, Lu? Pra mim tá. Não? Mas tão feio, não é? Ah, enfim, vocês vão entender. A gente precisa ter um lado analítico. A gente fez na folha de pagamento? Fez a folha de pagamento, lindo, maravilhoso. Mas o que aquela folha de pagamento quer dizer? Em que sentido? A folha de pagamento, apesar de muitas vezes ser esquecido, ela é uma contabilização, ela é uma parte da contabilidade. Ela é um custo para a empresa. Isso tudo vai refletir ali em balanço, DRE, no próprio lucro do sócio ali. E se a gente está, de alguma forma, tendo muito gasto naquela folha de pagamento que não era necessário, isso reflete no lucro. Se o lucro reduz, não é legal, né? Isso vai reduzir investimento na empresa. Então, um erro que você cometa de pagar um percentual de hora extra errado, isso vai refletir em vários ramos. Então, a gente precisa fazer uma folha e interpretar o que está acontecendo ali. Um exemplo de interpretação de folha. Existe um laudo lá na segurança do trabalho que chama LTCAT. Ele é um laudo que determina a insalubridade, a periculosidade e a aposentadoria especial. Muitas das vezes, a segurança do trabalho ou a empresa, ela não passa essa informação para a gente. E se um funcionário tem direito à insalubridade, o que o DP tem que fazer? Lançar na folha. E se o DP não sabe? E se a pessoa nem sabe que isso existe, digamos assim, a pessoa não sabe nem que é um LTCAT. Como que ela vai conseguir solicitar isso para o cliente que também nem sabe que trem é esse? Ele só fez porque mandaram na lei. Aí vai caber a gente o quê? Pegar essa LTCAT, analisar, o que não é difícil, tá escrito no finalzinho ali qual que é o resultado da questão, né? Falar, poxa, tem salubridade. Você vai fazer o quê? Você vai falar para o cliente, olha, você tem que pagar a salubridade. É isso que ele quer ouvir? Não, ele quer saber que ele tem que pagar, ele quer saber qual percentual, o quanto aquilo vai refletir na folha de pagamento dele, o quanto que ele vai gastar mais, por que ele tem que fazer aquilo, e ele ainda vai te questionar se ele consegue não pagar aquilo. O não pagar, não vai caber a gente. Você fala assim, ó, poder você pode não pagar, mas dever pagar você deveria. Porque a parte de, né, de ter ou não insalubridade, periculosidade, é com a segurança do trabalho. A gente vai pegar e vai direcionar assim, olha, se você quiser conversar com eles, para eles verificarem se tem alguma coisa para fazer para não pagar, é com eles. Da minha parte, felizmente, é só conta. Né? Mas entende, ó, é muito diferente você ser um profissional que vai falar para ele assim, você tem que pagar, e você é um profissional que chega para ele assim, poxa, Lu, vai ter que pagar agora insalubridade para as meninas. E vai ficar dessa forma, ó, para
para Maria é tantos por cento, vai aumentar isso no salário, vai aumentar isso de imposto, aumenta isso de FGTS, e você dá tudo mastigado para eles. Qual que é a visão que essa empresa vai ter de você? Você fala assim, nossa, olha, isso foi a produtividade que eu falei. Nossa, olha, ela me deu tudo que eu precisava. Todas as minhas dúvidas, ela tirou minhas dúvidas aqui. Então, é muito diferente essa visão de profissional. Você tem que estar à frente. Eu sempre falo também que, às vezes, a gente precisa tentar pensar como empresário. Então, poxa, eu vou falar com esse cliente, como que ele vai, o que ele vai me questionar? Qual que é a realidade dele? E a gente precisa, consequentemente, né, até usando essa questão da LTCAT, identificar os riscos trabalhistas e prevenir esses riscos trabalhistas, né? Se o cliente resolveu que não quer pagar essa insalubridade, o que a gente vai fazer? Vai no e-mail e fala, olha, seu fulano, o risco de não pagar é esse, pode ter reclamatória trabalhista, essa informação, ela vai para a social, pela segurança do trabalho e por mim, né, na folha de pagamento, se houver, quando a segurança do trabalho faz os laudos, sobe no social pela parte de segurança do trabalho e tem que bater com a folha de pagamento. Porque hoje o governo, ele tem uma fiscalização que ele vai batendo informação de vários ramos, vários meios, e ele vai batendo para ver o que está certo e o que não está. Então, a autuação, ela é real hoje, ela é online, e é muito rápida. E a autuação é o quê? A Receita, ela sabe que você está errada. Ela está te dando a chance de você explicar por que você está errado. Falo que a Receita é tipo a nossa mãe, ela sabe que a gente aprontou. Ela está só esperando a gente contar para ela. Então, mas o ruim é que a Receita, ela não perdoa, né? Ela já vem com uma multa. E se vem uma multa, por que essa multa ocorreu? É culpa minha ou foi a empresa que não quis pagar? Se foi a empresa, a gente tiver o e-mail bonitinho, beleza, né? Quem sabe ele aprende. Agora, e se foi a gente que não fez? Para quem vai sobrar isso? É babado. E, que acaba sendo mais, né, a minha parte ali com vocês, nas palestras, nos cursos, a competência técnica, né? A competência técnica, gente, ela vai, resumidamente, na área de departamento pessoal. A gente tem que entender legislação trabalhista e previdenciária, e social, folha de pagamento no geral, encargos, as convenções coletivas e muito mais. Que eu falei, né? Tem que ser psicólogo, tem que ser médico às vezes, segurança do trabalho também é uma coisa que a gente precisa entender para poder fazer uma folha de pagamento bem feita. Mas assim, você ter conhecimento técnico é um diferencial? Não. A gente tem que ter mesmo. Para a gente poder ocupar as posições que a gente tem e ainda vai ocupar, a gente tem que ter aquele conhecimento. Essa carga é obrigatória para a gente. Não adianta eu querer, né? Ah, eu não sei nada de folha de pagamento. Mas você aceitou um cargo para ser auxiliar do departamento pessoal, agora você vai fazer o quê? Vai correr atrás de entender. Vai fazer curso, vai palestra, vai buscar pessoas, ouvir as coisas, ler as coisas, porque o teu contratante espera que você saiba. Então, como que você não vai entregar aquilo para ele? E os erros que vão travar, né, as carreiras em geral, é ficar só no operacional. Por exemplo, poxa, eu não quero explicar nada que eu faço para ninguém, não. Ó, me dá minhas coisas que eu faço, eu vou embora. Eu não quero ficar explicando nada que eu faço. Eu não vou ensinar ninguém de nada. Você vai ser um profissional que, além de algum momento ser substituído, porque alguém faz o que a gente faz, alguém sempre faz, você vai se travar sempre naquela função, porque você não vai ter trocas com ninguém, você não vai. Porque eu sempre falo também que, se eu não consigo explicar para o meu colega, eu não consigo explicar para o meu cliente, porque a todo momento no Depende sempre está explicando. Então, ter que explicar também já é uma coisa que está ali na nossa profissão. Não se atualizar, porque eu não sei se alguém consegue não se atualizar no departamento pessoal, gente, porque todo dia tem uma novidade. Então, é uma coisa que vai travar também. Não se posicionar. Em que sentido? É mostrar que sabe. Jogar ali e falar, não, tem um problema? Vamos ver como resolve. Eu sempre, quando alguém busca por algum problema, eu falo, poxa, eu nunca vivi isso. Vamos descobrir como que faz? A gente vai conseguir solucionar. Porque a gente não tem um manual para todos os problemas, mas a gente tem um caminho. Eu imagino como resolver. Então, vamos lá e vamos buscar isso. E também, gente, ficar esperando ser reconhecido, né? Não vai acontecer. A gente tem que buscar o nosso reconhecimento. Aí,
né? A dura verdade é que, se infelizmente o seu patrão já falou para você, você não vai ser promovida, eu não gosto do seu trabalho, tarará, é buscar novas oportunidades. Que entra muito no que as meninas falam no começo das palestras, né? Que é você, poxa, tá fazendo uma palestra? Posta no LinkedIn. As meninas falaram, né? É para o seu chefe ver. Às vezes é o chefe o seu futuro chefe que vai ver. É um futuro RH que vai ver. E te chama para oportunidade que você às vezes não se achava tão preparado. Mas você vai estar preparado. Vai ser sua. E o caminho, né, para dominar, para ter sucesso mesmo, vai ser dominar o técnico, desenvolver uma visão crítica, melhorar a comunicação, porque nós estamos a todo momento nos comunicando. Então, nossa, eu sou muito tímida. Nossa, eu não consigo, Kathleen. O cliente liga para mim, minha mão chega soa. Gente, vai treinando isso, sabe? Porque como que você vai trabalhar só na frente do computador? Não dá, você tem que aparecer. Então, entra muito no saber as suas dificuldades. Você sabe que você é uma pessoa tímida? Então, vai trabalhando isso aos poucos. Poxa, eu tenho que fazer uma reunião, mas eu não vou conseguir dar conta dessa reunião sozinha. Chama um colega, fala, poxa, me acompanha para me ajudar. Aí você vai desenvolvendo isso aos poucos. Aí um dia você vai parar e falar assim, nossa, eu estou fazendo sozinha uma reunião com um cliente enorme. Nem me dei conta, porque você foi aos poucos. Porque do nada também não dá, né? Pegar uma pessoa tímida e botar para fazer uma palestra do nada, coitada da pessoa, a pessoa trava. É uma coisa além do que ela pode fazer. E a gente precisa buscar atualização contínua e constante, tá? Todo momento tem atualização, e se posicionar profissionalmente. Sempre falo também que as pessoas precisam saber o que você faz. Eu aprendi isso há alguns anos, que qualquer momento que eu tenho assim, eu falo, você sabe que eu faço conteúdo no Instagram? Eu sou de DP. Porque você não sabe. Às vezes, algum colega seu, na empresa dele, falou lá assim, poxa, eu precisava tanto de alguém de departamento pessoal. Aí, tô vendo aqui a Magali, por exemplo. Aí é sua melhor amiga da Magali ali. Tá precisando de uma pessoa para DP, para ganhar muito bem, com tudo que a Magali sabe fazer, todas as qualificações que ela tem. Só que essa amiga da Magali nem sabe o que ela faz. Se ela soubesse, poderia indicar. Então, é importante que as pessoas eles saibam o que você faz, porque a oportunidade pode vir e a gente menos está esperando. Fica com vergonha. Pra que tem vergonha que trabalha no DP, gente? Trabalha no DP, eu faço folha de pagamento. Sabe esse valor que você recebe na conta aí? Eu sei calcular, né? Já vira também, é claro que vai virar consultor de amigo, tá, gente? Isso aí é normal. Ai, me descontaram um negócio aqui. Acho que tá errado. Descontaram um negócio que eu não autorizei. O quê? INSS. Eu não autorizei descontar de mim. Vai descontar sim. Tem que descontar. E, né, da palestra, né, as meninas vão falar com vocês algumas coisinhas, mas até terminar com essa frase, que eu gosto bastante, né? Quando você sabe mais, você faz melhor. Então, quanto mais sabe, melhor vai ser o nosso trabalho, melhor nossa entrega. E não sei, né? Cada um tem um objetivo do trabalho ali, mas o meu objetivo hoje de trabalhar, que eu falo que é ganhar dinheiro, mas porque eu quero dar conforto para minha família, poder ter momentos com a minha família. Então, isso é resultado de um trabalho que eu consiga fazer o meu melhor. Mas hoje eu não consegui fazer o que eu queria ter feito de melhor. Mas você fez o que você pôde fazer de melhor? Tá ótimo. Então fez o coração, gente. Tá certo, tá com Deus, tá tudo certo. E é isso. As meninas vão falar, né, sobre algumas coisinhas de curso que a gente tem. Aí depois eu abro pra gente tirar dúvidas. Tá bom, galera?